Então Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge na Panfilha. João, porém, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, passando além de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Entraram na sinagoga no dia de sábado e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então Paulo se levantou e, pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, e vós tementes a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo quando eram estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Ele os suportou no deserto por quase 40 anos. Depois de destruir as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança. Isso tudo levou cerca de 450 anos. Depois disso, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então pediram um rei, e durante 40 anos Deus lhes deu como rei Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, do qual também testemunhou, dizendo: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus. Antes do aparecimento dele, João pregou a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. Mas ao concluir seu ministério, João dizia: Quem pensais que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas depois de mim vem aquele de quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Irmãos, filhos da linhagem de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, foi a nós que a palavra desta salvação foi enviada, pois os que habitam em Jerusalém e as autoridades não reconheceram Jesus e, condenando-o, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. E mesmo não encontrando nele nenhuma acusação digna de condenação à morte, pediram a Pilatos que ele fosse executado. Quando terminaram de fazer todas as coisas que haviam sido escritas a respeito dele, tirando-o do madeiro, o puseram numa sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele foi visto durante muitos dias pelos que haviam subido com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para o povo. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, a qual Deus cumpriu para nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, hoje te gerei. E quanto a tê-lo ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais voltar à deterioração, Deus falou: Eu vos darei as santas e fiéis bênçãos de Davi, porque ainda em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo sofra deterioração. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu e foi posto junto a seus pais e sofreu deterioração. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu nenhuma deterioração. Irmãos, ficai, pois, sabendo que por meio dele vos é anunciado o perdão dos pecados, e por meio dele
todo o que crê é justificado de todas as coisas, de que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Tomai cuidado para que não venha sobre vós o que foi falado nos profetas. Vede, ó zombadores, admirai-vos e desaparecei, porque em vossos dias realizarei uma obra na qual jamais creríeis se alguém vos contasse. Quando iam saindo, rogavam-lhes que lhes repetissem essas palavras no sábado seguinte. E quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Mas vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé falaram corajosamente: era necessário que, em primeiro lugar, se pregasse a vós a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios, porque assim o Senhor nos ordenou: eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. E a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Compartilhe com quem você ama e não se esqueça de se inscrever no meu canal.